Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 15, parte 2 da liberdade por meio de ação. Quando esse homem obtém a libertação final, assim disse meu Guru, 7 gerações de sua família de ambos os troncos também se libertam. Tal a recompensa gloriosa colhida de sua realização. E quanto aos discípulos? Eles vêm em primeiro lugar. Foi a resposta de meu Guru a essa pergunta. A liberdade dos membros da família não é a libertação final. Ao contrário, lembra o que acontece quando alguém se torna imperador e seus parentes são promovidos na escala social. Eis, pois, os seres humanos superiores que ajudam a rebanhar multidões para Deus. Só assim se pode aclamar a grandeza de um mestre. Ele se destaca, entre outros de sua condição, apenas pelo bem que pratica na terra. De outro modo, qualquer Jiva Mukta, depois de atingir Nibbikalpa Samadhi, seria tão grande quanto o maior dos Siddhas ou seres perfeitos. O mestre pode ainda ter um karma com que se haver, mas já é um com Deus, e na unidade não existem gradações. Há outra distinção entre os mestres perfeitos. O mestre ascensionado, uma vez atingida essa etapa na vida presente, só dispõe de poder espiritual para libertar uns poucos semelhantes. Um Jiva Mukta, de volta à Terra para cumprir seu karma e a partir desse nível orientar seus discípulos, tem também um poder divino limitado em comparação com aquele que conquistou a liberdade plena para auxiliar a raça humana. Quem, por outro lado, se liberta totalmente e, no entanto, preserva sem egoísmo o desejo sem desejo, a fim de instruir o mundo, renasce na liberdade perfeita e voa munido de poder espiritual ilimitado. Essa pessoa é um avatar. Só quem chegou à libertação final em uma existência anterior merece tal título. Um avatar é um salvador universal, como Krishna, Buda, Jesus, Cristo. Milhares de pessoas, na verdade, milhões ao menos em teoria, pois nunca há tanta gente a um só tempo que de fato busque Deus, podem ser por ele conduzidas à presença de Deus, tal como uma poderosa locomotiva consegue arrastar após si um longo comboio. 3.22 Ó filho de Prita, Arjuna, nenhum dever pesa mais sobre mim. Não tenho mais etapas a vencer e nada, nos 3 mundos, material, astral e causal, me resta alcançar. No entanto, ainda trabalho para a edificação dos outros. Onde quer que se faça essa boa obra, lá estou eu. Essa passagem encerra 2 significados. Um patente, outro oculto. Krishna diz em termos explícitos: embora livre, ainda trabalho neste corpo em benefício dos outros. Mais esotericamente deixa implícito: eu, o Espírito Infinito, estou no âmago de toda obra espiritual edificante, em toda parte. Ou seja, qualquer obra verdadeiramente boa já é Deus. O devoto que o serve com sinceridade e amorosa referência não precisa nunca temer que ele o recrimine. 3.23 Ó Partha Arjuna, se eu deixasse de agir na criação apenas por um momento, os homens imitariam minha inatividade. Como se dará que uma pessoa não iluminada saiba ao certo se Deus está ativo ou não? Krishna diz aqui que, sendo embora o divino, ocupa como avatar um corpo humano, para deliberadamente dar o exemplo de como o homem deve viver. Muitos mestres espirituais aconselham seus seguidores a levar em conta, de preferência, o estado de não ação do Espírito Supremo. E caso intentem alcançar esse estado e permanecer eles próprios inativos, não é essa a lição de Krishna no Bhagavad Gita, uma vez que esse importante aspecto de seu ensino tem sido tratado com ressalvas por aqueles que julgam toda atividade uma ilusão. Há uma pergunta persiste na mente de algumas pessoas: o que é certo, a ação ou a inação? Estará Krishna meramente opinando sobre o assunto? Ou terá sido talvez mal interpretado? Discorrerá acaso sobre um assunto mais mundano de consciência, oferecendo uma alternativa que as pessoas possam mais prontamente aceitar? Uma resposta poderia ser dada pela visita a um desses lugares tamásicos, onde a atividade se reduz ao mínimo.
antros de ópio, por exemplo, ou bares que as pessoas frequentam para se embebedar. O torpor provocado por semelhante atividade pode ser mortal. Não raro, transforma em pouco tempo velocistas em tartarugas humanas. Voltaremos mais vezes a esse importantíssimo assunto. Aqui cabe enfatizar que Krishna não se dirigia a pessoas do mundo, mas a Arjuna, a quem ele próprio chamava de príncipe dos devotos. O importante aqui é que não precisamos de fato ver Deus em ação. O modo como seus avatares se comportam deveria ser o melhor mestre do homem. E embora o ensinamento varie até certo ponto de acordo com a necessidade dos tempos, todos prescreveram as mesmas verdades básicas e todos foram, de uma maneira ou de outra, ativos simplesmente para servir de exemplo à humanidade. As mostras de energia que dão quando ajudam as pessoas inspiram seus seguidores a ser também eles mais enérgicos em sua própria vida. 3.24. Se eu deixasse de ser ativo na criação cósmica, o universo cessaria de existir. A confusão se instauraria e a humanidade seria arrastada para a ruína. Existem dois tipos de pralaya ou dissolução cósmica, a parcial e a total. A dissolução total que Krishna menciona aqui é apenas de passagem, pois seu tema de momento é a reta ação que leva ao rompimento dos laços do karma, significa o refluxo de toda manifestação vibracional ao fim de um dia de Brahma, o período contado por eons da manifestação cósmica, que é seguido por uma igualmente longa noite de Brahma. Krishna fala aqui da dissolução parcial, discutindo a necessidade da presença de Deus na vida humana e antevendo a ruína que resultaria da ausência da inspiração divina. A dissolução parcial é uma manifestação reduzida da consciência manifesta de Deus, que acarreta o caos e a ruína gradual da humanidade. O primeiro verso da estrofe em exame apenas alude à dissolução total, para nos lembrar que sem Deus, nada de verdadeiramente importante pode ser realizado. O segundo verso, com sua referência à dissolução parcial, torna claro que, mais em qualquer outra coisa, o homem precisa de Deus. O afastamento parcial de Deus da manifestação exterior significa o enfraquecimento daquele poder magnético que encaminha a humanidade para cima no rumo da iluminação. À falta desse impulso ascendente, a natureza humana contaria com pouco ou nada que a pudesse elevar. A humanidade precisa da graça divina, sem a qual jamais se voltaria para o bem, exceto, é claro, temporariamente sob a influência do sofrimento. Essas poucas estrofes lembram o devoto que ele não deve depender unicamente do poder e da inteligência humana. A atividade inspirada pelo ego, que aparentemente se justifica pelo senso comum, está fadada ao malogro ao cabo de qualquer tentativa e conduz com o tempo ao desastre. Yogananda explicou em seus comentários do Gita que no mar surgem às vezes áreas de calma relativa, fazendo com que a superfície pareça por breves instantes lisa como um vidro. Normalmente, essa superfície é agitada, quando não turbulenta. De igual modo, há lugares na Terra onde predomina Sattvaguna, a qualidade que enaltece, outros onde Rajoguna, a qualidade que ativa, se mostra bastante pronunciado, e outros ainda onde Tamoguna, a qualidade que obscurece, reina soberano. Quando Sattvaguna é retirado ou se obscurece, a humanidade mergulha na ruína. Há épocas chamadas yugas, durante as quais as pessoas se mostram relativamente iluminadas, outras durante as quais elas preferem agir em interesse próprio, e outras ainda durante as quais a treva espiritual prevalece, quando então a guerra, o ódio e a violência constituem a norma. Existem também galáxias inteiras, onde predomina um dos 3 gunas ou qualidades. Temos aqui um assunto fascinante que receberá o devido tratamento mais à frente. E continuaremos as cenas do mesmo capítulo no próximo capítulo.